Olá, sejam bem-vindos ao canal Movimento Adventista e vamos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Para nós é um prazer tê-los aqui novamente e vamos então estudar juntos essa lição, que é a lição 2, está na página 11, do dia 9/1/2021, que trata da incredulidade, causa da demora. Então nessa lição a gente vai ver um pouco sobre a história de Israel, sobre a desobediência que muitas vezes eles tiveram para com Deus e o que eles tiveram que passar, qual que foi então o exemplo, a história que ficou para nós e que lição nós podemos tirar disso. Então vamos agora ao verso áureo. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então aqui nós vemos um pouco do que acarretou aquela desobediência. Então 40 dias viraram o quê? Anos. Viraram 40 anos. Foi esse tempo que eles tiveram que passar por conta da desobediência que eles tiveram para com Deus. Então vamos para a primeira pergunta. Com que propósito Deus escolheu Israel? Então no texto de Levíticos 20, 26, nos diz o seguinte: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separai dos povos, para serdes meus. Então aqui Deus pedindo para que a gente se separe então das pessoas que não nos levam a boas coisas, as pessoas que nos casos são mal influência para a gente, é para separar então o povo de Deus aqui, ele falando, né? Separai dos povos para serdes meu. Então aqui no texto do Desejado de Todas as Nações, na página 27, nós vamos encontrar qual que é a resposta para essa pergunta. Todavia, Deus escolhera a Israel. Ele chamara para conservar entre os homens o conhecimento de sua lei e dos símbolos e profecias que apontavam ao Salvador. Desejava que fosse como fonte de salvação para o mundo. O que Abraão fora na terra de sua peregrinação, o que fora José no Egito e Daniel nas cortes de Babilônia, devia ser o povo hebreu entre as nações. Cumpria-lhe revelar Deus aos homens. Então aqui, no Desejado de Todas as Nações, está falando qual que era o propósito de Deus para o povo de Israel. Então aqui no fim fala que cumpria-lhe revelar Deus aos homens. Então eles tinham essa incumbência. Então aqui fala que eles tinham que ter o conhecimento da sua lei, da lei de Deus e dos símbolos e profecias que apontavam ao Salvador. E agora nós, como Israel moderno, temos também essa incumbência, essa mesma incumbência que é, então, revelar Deus aos homens, ao mundo. Passamos então à segunda pergunta. Ao tirá-los do Egito, que promessa deveria cumprir-se? Êxodo 3, 7-8, o que diz? Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço seus sofrimentos. E desci para livrar das mãos dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Então, qual que era a promessa? Era de tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Exatamente. Então, depois deles sofrerem tanto como escravos, né, lá no Egito, eles tinham agora essa maravilhosa promessa de ter uma terra que era só deles, né, em liberdade agora, que eles foram libertados do cativeiro que eles estavam, da escravidão, e essa linda promessa é o que eles tinham de uma terra boa que mana leite e mel. Vamos para a terceira pergunta. O que disse o Senhor a Moisés, onde estavam próximos de Canaã? Lá em Números 13, do 1 ao 3,
nos relata o seguinte fato: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqui na Review and Herald, nos diz o seguinte na página 158. O Senhor ordenou que Moisés enviasse homens a espionar a terra de Canaã, que daria aos filhos de Israel. Um representante de cada tribo devia ser selecionado para esse propósito. Foram e depois de 40 dias retornaram de sua investigação. Vieram então diante de Moisés e Arão e de toda a congregação de Israel e mostraram-lhe o fruto da terra. Todos concordaram que era uma boa terra e exibiram o rico fruto que haviam trazido como prova. Um cacho de uvas era tão grande que 2 homens o carregavam numa vara. Também trouxeram figos e romãs que ali cresciam em abundância. Então, que maravilha essa terra de Canaã e os frutos que ela produzia, que são, no caso, frutos que a gente nem conhece, né? Não existe nada parecido. Então, era uma coisa muito abençoada, uma terra muito abençoada mesmo. Então, o que disse o Senhor a Moisés quando estavam próximos de Canaã? O que ele fez? Mandou espias lá, pessoas para ver se era aquilo mesmo, no caso, né? E foi constatado que realmente era, tanto que depois de 40 dias, eles trouxeram os frutos na prova de que a terra era realmente muito boa. Mas vamos ver o que vai acontecer em seguida. Passamos à 4ª pergunta. Que incrédulo relatório deram 10 espias acerca dos moradores de Canaã? Então vamos para o texto da Bíblia que diz: E dando conta a Moisés disseram: Fomos à terra a que nos enviastes. Ela era em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negeb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então está escrito em Números 13, 27 ao 29. Então vamos para a nota. Depois de falarem da fertilidade da terra, todos menos 2 falaram desencorajadamente de sua capacidade de possuí-la. Mas o relato falso dos espias infiéis foi aceito, e por meio dele toda a congregação foi iludida. Os traidores haviam feito a sua obra. Se apenas 2 homens houvessem trazido o mau relato, e todos os 10 os animassem a possuir a terra em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2, de preferência ao dos 10, por causa de sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado o que era reto, enquanto 10 estavam do lado da rebelião. Então dá para ver aqui que poucos vão ser os que vão estar do lado certo, como diz nas profecias. Exatamente. E aqui nós vemos na nota que mesmo que fosse o oposto, que aqui nós vemos que foram apenas 2 que foram fiéis e 10 não tinham coragem, né? Achavam que não iam conseguir. Mas aqui diz que mesmo que fosse o oposto, mesmo que fossem 10 os fiéis e só 2 os infiéis, no caso, a maioria seguiria esses infiéis. Então, no caso, nós também temos que nos policiar, ver se nós não somos esses infiéis, porque é muito fácil, às vezes, a gente ler essa história do antigo Israel, a gente acha que eles foram muito desobedientes, que se a gente estivesse lá no lugar deles, a gente não faria as mesmas coisas, mas muitas vezes nós, na nossa vida cotidiana, desobedecemos em coisas que a gente sabe que não era para ser assim. Então, que a gente possa não ser esses espias
infiéis e sem coragem, que não tinham fé o suficiente. Então vamos para a quinta pergunta. Após este relatório, qual foi a reação do povo? E lembrando que nessa pergunta não há texto bíblico, então já vamos direto para a nota. Então aqui nós temos 2 livros diferentes. Aqui nós vamos ter o Review and Herald e Patriarcas e Profetas. Então vamos começar. Ao ouvir o povo este relatório, deu vazão ao seu desapontamento com amargas reprovações e lamentos. Não esperaram, nem refletiram ou arrazoaram que Deus, que os havia trazido até ali, podia certamente dar-lhes a terra. Cederam de uma vez ao desencorajamento. Agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde. Ao proferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo e inspirado por Satanás. Sua incredulidade lançou escura sombra à congregação e o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol da nação eleita, foi esquecido. O povo não se deteve a refletir, não raciocinou que aquele que trouxera até ali certamente lhes daria a terra. Não se lembravam de quão maravilhosamente Deus os libertara de seus opressores, abrindo caminho através do mar e destruindo as hostes perseguidoras de Faraó. Então aqui um texto muito importante, falando de como faltou fé para aquelas pessoas ali naquele momento, porque eles sabiam, tinham passado por livramentos muito grandes, Deus abriu ali o Mar Vermelho, tiveram vários livramentos no meio do deserto, mas mesmo assim eles se esqueceram de que Deus poderia fazer maravilhas no caso deles para conseguirem essa terra. Então eles cederam de uma vez ao desencorajamento, é o que trata aqui nessa nota. Vamos em sequência para a 6ª pergunta. Em que promessa estava baseada a fé de Josué e Caleb? Então vamos para o texto da Bíblia que diz: Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Isso está escrito em Números 13:30. Então vamos para a nota. Os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade, e o Senhor não mais o suportaria. Sendo removida sua proteção, seriam presa fácil. Pelo conserto de Deus, a terra estava assegurada a Israel. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Caleb e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. A turba insana apanhou pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram com uivos de furor. Quando subitamente as pedras lhes caíam nas mãos, tombou sobre eles um silêncio, e tremeram de medo. Deus intervia para impedir o seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz chamejante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. Aí, então, em diante, Israel vai receber um grande castigo. Exatamente. E em que promessa, então, estava baseada a fé de Josué e Caleb? Estava pelo conserto de Deus, e que a terra estava assegurada a Israel, porque eles passaram por tanta coisa no Egito, tantas promessas, viram tantos sinais que não dava para desacreditar só ali. Exatamente. Então já havia essa promessa que a terra era deles, era de Israel. Mas precisava haver fé da parte deles também. Então vamos para a 7ª pergunta. Por que os israelitas não entraram em Canaã? Então vamos ler aqui em Hebreus 3:19. E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Então aqui já vemos que a resposta é por causa de sua incredulidade, justamente, Aqui na nota trata da incredulidade e da covardia, as duas razões juntas. Então foram a razão dos israelitas não entrarem na terra. Vamos ler aqui a nota que está no Patriarcas e Profetas 391
e a outra parte está na Review and Herald 162. O Senhor prometeu poupar Israel da destruição imediata, mas por causa de sua incredulidade e covardia, não podiam manifestar seu poder para subjugar os inimigos deles. Portanto, em sua misericórdia, ordenou-lhes como o único meio seguro que volvessem em direção ao Mar Vermelho. Em sua rebelião, o povo declarara: "Ah, se morrêramos neste deserto!" Agora esta oração devia ser atendida. Assim como os espias haviam despendido 40 dias em sua viagem, deveriam semelhantemente as hóstias de Israel vaguear pelo deserto 40 anos. O Senhor ordenou que os hebreus retornassem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Estavam muito perto da boa terra, porém por sua ímpia rebelião, perderam a proteção de Deus. Tivessem eles recebido o relatório de Caleb e Josué e avançado imediatamente, Deus lhes teria dado a terra de Canaã. Mas foram incrédulos e mostraram tão insolente espírito contra Deus que trouxeram sobre si mesmos o aviso de que jamais entrariam na terra prometida. Então, que tristeza para essas pessoas que estavam ali a um passo, né? Dizendo figurativamente, estavam ali muito perto da terra prometida, mas por causa da sua incredulidade e covardia, deixaram de entrar na terra prometida. Ficaram 40 anos parados. Sendo que poderia já estar andando, já poderia estar conquistando já. Exatamente. E fala que aqui, se eles tivessem ouvido então o relatório de Josué e Caleb, teria sido diferente a história deles. Passamos à 8ª. Como o Senhor desejava introduzi-los em Canaã? Como desejavam entrar agora? Pela vontade de Deus ou pela força própria? Então vamos para 1 Samuel 15, 22 e depois vamos para Números 14, 40 a 42. Em Samuel diz: Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que ao obedecer é melhor do que o sacrificar, e ao atender do que a gordura de carneiros. Agora vamos para Números. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte e disseram: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: Ora, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Então, vamos para a nota. Quando Moisés fez saber ao povo a decisão divina, a ira deste transformou-se em lamentação. Sabiam que seu castigo era justo. Os 10 espias infiéis, feridos por determinação divina pela praga, pereceram diante dos olhos de todos Israel, e em sua sorte o povo leu sua própria condenação. Agora pareciam arrepender-se sinceramente de sua conduta pecaminosa, mas entristeciam-se por causa do resultado de seu mau caminho, e em vez de o ser pela intuição de sua ingratidão e desobediência. Passaram a noite em lamentação, porém com a manhã veio a esperança. Resolveram reparar sua covardia. Quando Deus lhes mandara subir e tomar a terra, tinham se recusado e agora lhes determinava retroceder, estavam igualmente rebeldes. Decidiram-se a tomar a terra e possuí-la. Poderia ser que Deus lhes aceitasse o trabalho e modificasse seu propósito em relação a eles. Deus tornara privilégio e dever deles entrar na terra no tempo por ele designado, mas pela sua voluntariosa negligência fora retirada daquela permissão.
Satanás conseguira seu objetivo, impedindo-os de entrar em Canaã. E agora, em face da proibição divina, insistia com eles para que fizessem a mesma coisa que se havia recusado a fazer quando Deus a ordenara. Assim, o grande enganador alcançou a vitória, levando-os à rebelião pela segunda vez. Não haviam confiado no poder de Deus a operar juntamente com seus esforços ao se apoderarem eles de Canaã. Todavia, contavam agora com sua própria força para efetuarem o trabalho independentemente do auxílio divino. Pecamos contra o Senhor, exclamaram. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Tão terrivelmente cegos ficaram eles pela transgressão. O Senhor nunca lhes mandava subir e pelejar. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Então aqui nós vemos eles tentando então agora reparar o erro que eles tinham cometido. Mas já era tarde demais. Exatamente. E como que eles queriam reparar? Pela vontade de Deus ou pela força própria? Pela força própria. Então aqui diz eles que estavam pecando mais ainda. Exatamente. Aqui diz que eles queriam subir e pelejar, mas fala que era um terrível engano porque Deus não tinha pedido aquilo. Até que na história teve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que eles... mais pessoas lá que eu não lembro tanto, que foram engolidas pela terra, e depois mais 250 mortos por bolas de fogo. E depois disso, o exército de Israel foi para cima dos povos da terra e foram dizimados. Exatamente. Então tudo isso acarretou por conta da desobediência. E agora muitas vezes nós não vemos essas catástrofes com aqueles que desobedecem, né? Muitas vezes nós vemos algumas pessoas desobedecendo, blasfemando, e a mão de Deus parece que não pesa sobre elas como no antigo Israel, que era fatal, era na hora. Mas a gente sabe que está tudo sendo escrito no livro do céu e que cada um vai dar conta de todas as suas obras, né? Então, da mesma forma também é difícil tanto quanto. Na época era mais fatal na hora, e agora nós não vemos isso, mas sabemos que está registrado lá e que um dia vai ser pedido conta isso. Então a gente vê que antigamente, se Deus não estivesse com eles, se não fosse a guerra, quando Deus ordenar, eles perdiam. Que nem aconteceu quando eu falei aqui sobre a guerra da rebelião de Israel, que muitos morreram, e depois lá quando Josué foi líder de Israel, que eles perderam para Ai, porque eles confiaram demais neles, tentaram ir por força própria e não consultaram a Deus, e por isso eles perderam 36 homens. Exatamente. Então está a importância da obediência em todos os quesitos. E culpa de um homem e sua família, Acã. Eles Exatamente. perderam a guerra de Ai. Então vamos para a 9ª pergunta. Que providência teria sido tomada por Deus para introduzi-los na terra? Em Êxodos 34:11 relata o seguinte: Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Passamos para a nota do Patriarcas e Profetas, na página 436 a 437. Quando a princípio se estiveram preparando para entrar em Canaã, este empreendimento era acompanhado de muito menos dificuldade do que agora. Deus prometera a seu povo que, se obedecessem à sua voz, ele iria adiante deles e por eles combateria, e enviaria também vespões para expelir os habitantes da terra. O temor das nações não tinha sido geralmente suscitado, e pouco preparo fora feito para resistir à sua marcha. Mas,
Mandando o Senhor agora Israel ir avante, devia avançar contra adversários vigilantes e poderosos e contender com exércitos grandes e bem treinados, que tinham estado a preparar-se para resistir à sua aproximação. Então, que tipo de providência? Qual teria sido a providência tomada por Deus? Aqui diz que ele iria adiante deles e por eles combateria. Então não seria a própria força deles, Deus combateria por eles. Mas precisava dos dois juntos, precisava dessa união entre divino e humano. Seria pelas forças de Deus, mas precisava da fé daqueles homens em ir avante. E aqui fala que contra pessoas muito poderosas e muito treinadas, muito capazes, mas eles tinham que ter fé. Que nem nas lutas, Deus já avisava, vocês vão ganhar. Aí Israel tinha que fazer a parte dela, e Deus já fez a dele para eles ir lá e vencer. Exato. Eu sempre me lembro daquela batalha, né, que foi feita só com 300 homens, né? De Gideão. Exatamente. Então, quando Deus está à frente, mesmo que fosse com um homem só, poderia vencer essa batalha. Dando sequência, então, passamos à 10ª e última pergunta. Exato. 40 anos depois, que lição ficou patente aos olhos do povo? Essa pergunta não tem nota igual à segunda, então vamos para o texto da Bíblia. Em Salmo 108, 13 diz: Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Agora vamos para Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por ele por 7 dias. Exatamente. Então, depois de 40 anos, que lição que ficou para nós? Que sempre devemos confiar em Deus, que Ele vai à frente. Ele consegue fazer coisas impossíveis. Com certeza. Então não tem nada impossível para Deus. Nós vemos aí em várias histórias, em toda a Bíblia, contando de milagres, de proezas, de maravilhas. E basta confiar aqui, então, falando da fé e da confiança que nós devemos ter em Deus. Algumas pessoas às vezes podem não acreditar nas histórias, podem acreditar que Deus faz isso, só que o único jeito da pessoa saber é a sua experiência com Deus. Sim, e por meio da fé, aqueles que não puderam ver, né? Por exemplo, nós nunca poderemos ver a batalha de Israel, as pessoas lá que foram libertas, os milagres que aconteceram, mas nós temos fé que isso aconteceu. Então, e fé na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. É isso que nós precisamos, sempre de fé para passar por todos os obstáculos, que Deus na frente tudo é possível. Então queremos nos despedir de vocês, esperamos vocês na próxima lição. Fiquem com Deus e até a próxima. Até! Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.